A minha filha de 3 anos, ela não vai frequentar uma escola. E para alguns eu sei que isso parece uma escolha assertiva extremamente ousada, para outros um erro irreparável, mas eu vou explicar aqui para vocês o porquê que eu fiz essa decisão, dos prós e contras, quais coisas pesaram muito na hora que eu decidi a respeito disso, os pontos positivos e os negativos. Primeiro, adaptação do ensino. A gente consegue adaptar o ensino e fazer com que a gente ensine as matérias em cima de algo que a criança gosta. Então, se a criança, exemplo, ela não gosta de matemática, mas ela gosta de brincar com o boizinho, você pode ensinar matemática com o boizinho, você pode adaptar o conteúdo daquele dia para uma atividade que ela esteja interessada no momento ou sempre está interessada. Ah, ela não gosta muito de ler, mas ela gosta de ouvir histórias. Você pode estar fazendo adaptação do ensino a respeito disso. Ah, ela não gosta, não quer aprender a ler, mas ela gosta muito de dinossauros. Então você pode, filho, vamos aprender a ler para a gente aprender o nome dos dinossauros, assim você vai poder falar, exemplo, entendeu? Então vocês conseguem fazer esse tipo de adaptação, onde o ensino fica muito mais leve para a criança, muito mais interessante, muito mais agradável, entendeu? E com isso a criança começa a gostar mais de estudar. O problema que eu tenho com a escola a respeito do método de ensino, independente de qual escola seja, de qual método seja, é que por mais empenhada que uma professora seja, ela não consegue dar conta de 15, 20, 25, 30, 40 alunos de uma vez só. Por mais que tenham 2, 3, né, ajudantes ali, auxiliares na sala com ela. É impossível, gente. Humanamente, é impossível. Então, existem crianças que estão atrasadas, que elas precisam chegar nessa linha. Os professores precisam de um ponto de partida para começar a falar do conteúdo. Então, vai ter criança que está aqui abaixo, e não é em todas as matérias, tá? Tem criança que está aqui, ó. Imagina que essa é a linha do meio. Tem criança que está aqui em matemática e está aqui em português, está aqui em artes, mas está aqui em esportes. Então, você não consegue balizar totalmente as crianças, mas o professor ele precisa disso para ele não pirar, ele precisa ter um ponto de partida. Então, assim, as crianças que estão abaixo, elas vão ter que se ferrar para conseguir chegar aqui, e na maioria das vezes não consegue, são os alunos, inclusive, que a princípio parecem alunos problemáticos ou que têm alguma dificuldade de concentração, de aprendizado, mas não, eles só estão um pouco atrasados. Tem alunos que estão muito adiantados, muito avançados, que eles têm que reduzir o seu progresso, a sua velocidade de aprendizado, porque eles precisam chegar na metade para conseguir ter, de fato, esse ponto de partida para os professores. E eu acho que isso é muito prejudicial em vários fatores. Se você tem um aluno que é mais atrasado, ele vai sofrer, porque ele está vendo os amiguinhos conseguindo fazer algo e ele não. E isso pode gerar muitos traumas, muitas coisas, sabe? E até uma crença limitante de, cara, todo mundo consegue, eu não, eu devo ser burro. E às vezes a criança mesmo ela não entende que ali, às vezes, no português a letra dela tá horrorosa, ela não consegue juntar sílabas, mas ela é ótima em matemática. Só que a criança ela não tem ainda essa capacidade de diferenciar as coisas. E da mesma forma, uma criança que está muito avançada, se ela fica vendo exatamente a mesma coisa que ela já aprendeu, e está vendo que tem criança com dificuldade, e ela faz aquilo muito rápido, ela vai fazer o quê? Levantar da mesa, começar a brincar, conversar, assim, atrapalhando a aula, recebendo esporro, e desgostando do estudo. Infelizmente, é isso que acontece. Outro ponto que eu acho muito legal nessa questão do ensino domiciliar é que você pode estar focando bastante na parte boa da criança, né? Na parte onde ela tem mais facilidade. Exemplo. Então, assim, na matemática, as 4 principais: soma, subtração, multiplicação, divisão. A criança tem que estar com isso na ponta da língua. Tem que aprender isso, sabe, de olho fechado, tem que conseguir fazer isso de olho fechado. No português, ela tem que conseguir ler, interpretar texto e fazer as pontuações, fazer uma redação da forma certa. Então, essa base tem que estar muito boa. E disso você vai desenvolvendo todos os outros conteúdos, né? Mas, exemplo, a criança já aprendeu essa base muito boa. Só que ela é um gênio em matemática e ela não tem muito interesse em português, mas ela já aprendeu aquela base.
você pode ir apenas seguindo o currículo ali de português e ir avançando muito. Essa criança vai explodir em matemática. Aí vem o que vinha na minha cabeça também, né? Tem a vozinha do faz sim, tem a voz do ou, calma, não é fácil. E a vozinha do calma, não é fácil assim. Falava, tá, ok, você vai ensinar. Mas que conteúdo você vai ensinar? Você sabe a progressão de conteúdo que tem que ser feita? Você sabe como você vai fazer? Eu não sou professora, então não sei o que é para passar, né? Então isso chegava muito assim forte na minha cabeça de ela pode ter algum prejuízo com relação à educação dela, porque eu estou ensinando, eu não sou professora, eu não sou capacitada para isso. E para esse motivo específico, eu procurei escolas online, não estava achando, procurei coisas online onde tivessem ali um material bem mastigado para eu estar fazendo, às vezes, até uma adaptação, uma coisa aqui, uma coisa ali, né? Mas que tivesse aquela base toda muito bem estruturada. E eu procurava professores, tá? Coisas que professores tivessem feito. Eu precisava que pedagogos tivessem chancelado aquele material para que eu conseguisse passar com a tranquilidade de que minha filha não estaria em falta de nada. E depois de muito custo, e inclusive eu estava quase desistindo de fazer o homeschooling porque eu não achava um material completo e eu não queria pegar um material daqui de fulano de tal e um material de fulano de tal. Eu queria que fosse um material integrado, porque eu acho que as matérias, elas conversando entre si, a criança aprende mais, a gente tem menos dificuldade de estar passando, a criança tem mais facilidade de estar entendendo. E com muito custo mesmo, mas eu fiz uma oração, pedi a Deus que, se fosse para fazer o homeschooling, que ele me desse um sinal e um direcionamento claro para o que ele queria que eu fizesse. E se ele não tivesse, né, não tivesse de acordo com esse estilo de ensino para minha filha, que ele simplesmente não fizesse nada e eu entender também isso como um sinal de não. Então aconteceu uma situação um pouco complicada a respeito até dessa questão de socialização, né? Não é bem socialização, mas do convívio, né, da minha filha, com outra criança, inclusive, que eu gosto muito, que eu fiquei com bastante receio do que se isso estava acontecendo embaixo do meu olho, imagino o que acontece fora, né? Como eu disse, um professor ele não consegue dar conta de várias crianças de uma vez, isso é humanamente impossível. E eu fiquei com muito receio. E esse para mim foi o sinal, sabe? Não, você tá com a decisão certa. Não faça o homeschooling, resguarde a sua filha desse tipo de situação e de muitas outras. Mas ainda faltava o direcionamento. E de repente eu estava lá no Instagram, uma nômade, que ela estava morando acho que na Indonésia, algum lugar assim. De repente, gente, apareceu para mim o filho dela fazendo homeschooling lá da Indonésia. E olha que legal, ela faz também. Eu fui olhando, né? E de repente eu vi que muitas pessoas perguntavam para ela a respeito disso, e ela falava: olha, meu filho ele tem material de uma escola, ele é matriculado em uma escola, tem o apoio jurídico, tem toda a base do material feito por pedagogos. Aí, opa, gostei. Fui pesquisar a respeito, olhei tudo dela. E eu gostei muito do que eu vi no Instagram dela a respeito dessa escola. E essa escola se chama Instituto John Knox. É uma escola que tem a escola física, mas eles também trabalham com essa matrícula online, onde eles mandam o material. E tem essas questões de avaliação, tem memorização de poema, que eu acho isso incrível. Tem a progressão ali da matemática com lógica, com números, com tudo. Tem a parte de linguagens, de natureza. E eu achei aquilo assim simplesmente maravilhoso. E com esse direcionamento, onde do nada eu nem estava pesquisando ou procurando a respeito disso, veio ali exatamente o material da forma que eu queria, que eu estava buscando desde o começo. E eu não achava de jeito nenhum. Então, eu matriculei minha filha nessa escola e a gente já recebeu material e a gente já está indo para o segundo mês seguindo esse material. E no segundo mês a minha filha já está lendo encontros vocálicos. Vocês têm noção do que é minha filha lê encontros vocálicos? Ela tem 3 anos e ela já lê encontros vocálicos. Aí vem, né, uma coisa que é enorme, né? A socialização. Socialização, gente. Então, eu não sei onde é que começou
a ideia de que colocar 30 crianças dentro de uma sala, 30 crianças com a mesma idade dentro de uma sala, com um professor, era uma boa ideia para socializar. Não sei quem começou com isso, mas você estava errado. Quem começou com isso está errado. Não é uma boa socialização. Primeiro porque é uma situação forçada, né? Em nenhuma outra situação fora a escola você consegue fazer isso. Você não tem isso em lugar nenhum. Você vai no parquinho, tem criança ali de 1 ano, tem criança de 3, de 2, de 10. São idades variadas. Quando você vai fazer, exemplo, a Sara faz natação e é a partir de 3 anos. Então tem de 3 a 6 anos ali misturado. É uma socialização muito mais lógica pela situação que a gente tem no mundo. Você não vai socializar apenas com crianças da sua idade. Vou contar aqui uma situação minha. Eu ia para uma escola pública no centro do Rio de Janeiro. Tinha várias favelas, obviamente. E, cara, nem eu direito sabia quem eram as crianças que estavam dentro da minha sala. Eu descobria depois de um tempo. Então, tinha gente que tinha pai de movimento, vocês entendem, né? Então, que achava dorguinhas legal, que achava pou, legal e bonito, que achava que isso era um status. E eu acho que uma criança, até ali, né, a pré-adolescência, a adolescência, ela não tem força moral para lidar com esse tipo de coisa. Ela não vai conseguir, porque às vezes a criança ela tem aquela necessidade. O ser humano ele já tem essa necessidade de pertencer a alguma coisa. E de repente a criança vê que as pessoas mais respeitadas, que a criança ela busca um respeito também, que as crianças que elas são mais populares, mais admiradas, elas são pessoas, né, crianças que elas fazem apologia ao crime, a esse tipo de coisa, a parte, né, da vida sexual, que eu acho extremamente errado, uma criança ter acesso a esse tipo de coisa. Não é educação sexual, não. Educação sexual, minha filha de 3 anos já está tendo. Mas a questão da sexualidade, cara, o que fazer, o que não fazer, como fazer, não é para a criança aprender isso. Só que as crianças que fazem isso, elas têm um olhar virado para elas. E a criança que ela está olhando aquilo ali, ela vai pensar o quê? Isso é legal? Todo mundo está olhando, todo mundo admira, todo mundo gosta dessa pessoa. A criança não tem força moral para lutar contra essas coisas. Então, cabe a mim, mãe, a você que tem um filho, cuidar do seu filho nesse aspecto, né? Estando ele na escola ou não. Além dessa questão de má influência, também tem a questão do bullying, da violência. Tem crianças que conseguem tirar isso de letra, tem crianças como eu, que passou por bullying, que foi, pô, apanhei na escola e tudo, e isso marcou muito. Então, não quero que minha filha tenha a necessidade de estar numa sala de aula e passar por isso, né? Não quero que ela tenha a possibilidade de passar por isso. Então, eu vou sim resguardar ela. Ah, Sabrina, mas e a socialização? Se ela não frequentar a escola, ela vai para onde? Parque? Ela vai para a pracinha, ela faz aulas extracurriculares, ela faz natação. Assim que ela completar os 4 anos, eu vou poder fazer a matrícula dela, ou em luta, ou em dança, o que, que ela preferir, mas pela idade dela ainda, os que tem perto da minha casa não aceita, é só a partir de 4 anos. Então, ela vai ter socialização. Ela tem a família, minha família é grande, né? Contando com tios, né? Com casado, eu tenho uns 40 tios, gente. Tios e tias, né? Cada avó minha teve 10 filhos. Cada avó minha teve 10 filhos. A minha família é extremamente grande. E a gente tem muito contato com criança na família. Então, assim, falta de socialização não é algo com que eu me preocupo. Talvez se eu morasse, né, afastado da minha família, num lugar de roça, onde não tem vizinhos, não tem como colocar em atividades, aí talvez eu pensaria se é uma boa ideia, porque a socialização ela é importante, né? Mas como eu tenho essa facilidade de colocar ela em lugares e ambientes para fazer essa socialização de forma que, especialmente agora com ela com 3 anos, eu consigo estar de olho no que está acontecendo,
Eu não interfiro, tá, gente? Ah, tá enchendo o saco do amiguinho? Eu fico olhando. Ah, o outro amiguinho tá enchendo o saco dela? Eu fico olhando, só não pode bater. Nem ela, nem o amiguinho, né? E as coisas erradas eu vou conversando com ela em casa e eu vejo que ela entende muito bem. Então, assim, tudo tem que ser avaliado, né? Como eu disse, existem situações onde eu não colocaria ela. Uma educação particular para 4 anos, uma escola cristã perto da minha casa, está em torno de 840 por mês, fora condução, fora atividades extras que tem lá. Então, assim, inconcebível. Para quem não tem bastante bala na agulha, é um pouco difícil você estar pagando esse valor, quase um salário mínimo por mês. Também temos a questão da insatisfação, né, com o tipo de ensino que a gente tem, gente. Eu estudei em colégio público a vida toda. E eu sei que tem alunos que conseguem se dar bem, eu sei que tem alunos que abandonam, que tem alunos que acham uma merda, e tem alunos que conseguem tirar ali o suprassumo daquela coisa horrorosa, mas conseguem pegar ali uma coisa boa e fazer um belo mousse. Eu gosto de estudar. Eu sou uma pessoa que eu aprendi várias coisas sozinha, né, eu acabei me tornando, de certa forma, meio autodidata. Mas a escola não ensina isso. A escola ensina decora, decora, decora para essa prova. Aí decorou, 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 passou essa prova, passou, não passou, não interessa. Próxima matéria, pá, 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 pá. E é nisso. Você não aprende de verdade, você decora para passar na prova. E a base é feita de forma muito errada. Eu acho que o sistema, a forma, né, a metodologia de ensino aqui do Brasil, ela tinha que ser repensada. Eu não acho inteligente, não acho interessante. Eu acho que faltam diversas matérias. A gente não aprende sobre finanças, a gente não aprende direito, né? Passa por cima de porcentagem, mas não fala direito de porcentagem de juros. Exemplo, a gente não aprende. Eu, pelo menos, não aprendi nisso. Você aprendeu? Se você aprendeu, coloque aí. Inclusive, coloque a cidade que você é, porque eu sei que as escolas são diferentes nos estados, né? Cada estado meio que às vezes faz uma. Até cidades, né? Como eu disse, a cidade lá de Minas era bem diferente. Mas ainda assim, a gente não aprende a respeito de dinheiro. A gente tem que aprender, tem que ter matérias que ensinem mais essa questão financeira, questão de juros, questão de empréstimos, do porquê, sabe, de financiamentos, consórcios, como funcionam. Declaração de imposto de renda. Por que não ensina a declaração de imposto de renda na escola, gente? Tinha que ensinar como é que uma pessoa sai com 18 anos da escola sem saber fazer uma declaração de imposto de renda. A gente tinha que aprender a fazer isso. Ah, mas tem como ir no YouTube e procurar. Cara, você passou mais de 10 anos numa sala de aula todo dia da sua vida. Todo dia útil que não era feriado, você passou indo para a escola. Como é que você não aprendeu a calcular direito a taxa de juros? Ah, mas a gente aprendeu porcentagem. Eu sei. Mas foi aplicada nisso? Fazer contas de cabeça, ensina? Não ensina. Não ensina. Não, não dá, gente. Não dá, não dá. Sinceramente, não tem como. Tem que ensinar direito. A gente deveria também sair da escola com uma língua estrangeira, o básico pelo menos, para a gente sair e não passar fome, conseguir pedir uma informação, chegar no hotel, chegar no aeroporto, pedir algo para comer. Nós deveríamos sair da escola sabendo fazer isso. Então, para mim, a educação ela precisa ser repensada, reorganizada, juntar os professores, os pedagogos e falar o que funciona, o que não funciona, o que um adulto funcional precisa saber para ele não se ferrar. A gente sai da escola sem saber fazer muita coisa, a gente tem que ficar fazendo coisas extras para aprender. Eu acho isso muito errado. Se a gente passa tanto tempo na escola, você tem que sair realmente sabendo alguma coisa que faça sentido para você. E daí eu falei da escola pública, né? E vamos a respeito de escolas privadas. Não é necessariamente porque é uma escola privada que o ensino vai ser bom, mas você tem ali pelo menos como cobrar alguma coisa a mais e você tem ali um controle, né? Não um controle de controlar o que vai acontecer, mas um controle de ver o que está acontecendo, inclusive ver o que vai acontecer para frente. Você consegue ter uma conversa ali e tem um diálogo, acho que um pouco maior, mais aberto do que uma escola pública que segue ali as questões do MEC e questões federais municipais.
A escola privada, ela abrange um pouquinho de mais coisa. Mas quanto você tem que receber por mês para estar pagando uma escola particular para o seu filho? Se você tem mais de um filho, quanto fica essa brincadeira por mês? Fica caro? Eu, particularmente hoje, não tenho. Terei essa condição de estar pagando uma excelente escola. Eu, inclusive, se eu pudesse, eu colocaria a minha filha no Maple Bear. Outro ponto que eu achei bem legal é com relação a essa adaptação que eu falei lá no início, na primeira parte. Adaptação. A gente viaja bastante, a gente vai bastante para Minas, a gente gosta de viajar bastante para praia, esse tipo de lugar, né? A gente gosta bastante de acampar. E quando você tem um filho, né, estudando, você tem que coincidir tudo muito para feriadões, que são as piores épocas para viajar, porque tá todo mundo viajando exatamente por ser um feriado. Você tem que fazer tudo em férias, que geralmente cai de todas as crianças junto. Então, aquela época das férias faz com que tudo fique mais caro. E esse tudo ficar mais caro não é só, poxa, terei que pagar mais caro. Infelizmente, o tanto que sobe em alta temporada para fazer uma viagem, em qualquer lugar que seja, acaba fazendo com que a viagem muitas vezes seja inviável financeiramente. E a gente, né, na nossa família, ela tem ali a facilidade de ou organizar, né, nas férias a minha filha vai estar estudando, nas férias escolares minha filha vai estar estudando, mas às vezes numa época onde está todo mundo estudando, a gente vai estar fazendo uma viagem super legal, com um preço super em conta, onde minha filha vai estar podendo aprender um monte de coisas a respeito de história, a respeito de natureza, a gente pode colocar, inclusive, né, gerenciar aquele material para a gente ensinar algo a respeito de, por exemplo, o material de natureza da minha filha. A gente pode ensinar com relação à biologia marinha numa viagem que a gente vai para Angra. A gente pode ensinar questões de floresta, né? Dessas questões assim ambientais quando a gente for para uma viagem onde a gente vai acampar e vai ter cachoeira e vai ter uma observação de animais. A gente já está até pensando em comprar um óculos que a gente vai fazer uma viagem que vai ter bastante animais, então a gente consegue conversar a respeito disso com ela, desses assuntos, na vivência. E isso é muito mais rico e muito mais, inclusive, fácil, né? Do que você estar ali seguindo aquele calendário escolar. Então, até nessa questão de viagem, o homeschooling, ele vai auxiliar ali você, a sua família, a ter uma autonomia muito maior de escolher datas e de fazer coisas com um preço que caiba no seu bolso e não deixar de fazer coisas porque é o único momento que você tem, todo mundo está fazendo aquilo também. Então, aumentou a demanda, aumentaram-se também os preços. Pontos bem complicados também, eu entendo, para algumas pessoas que pretendem fazer o homeschooling, né? Primeiro, o tempo. Existem mulheres que os dois ali, o casal, precisa sair para trabalhar e a mulher também precisa sair para trabalhar. E eu vejo mais as mulheres a fim de fazer o homeschooling, mais as mulheres do que os homens. Mas ela não tem esse tempo. Então, assim, se você quer fazer o homeschooling, mas hoje não cabe financeiramente, porque se você deixar de trabalhar, seu filho está na escola pública, não precisa de condução, alguém te ajuda e etc. E se você deixar de trabalhar, vai faltar o pão, ou vocês não vão conseguir comprar ali o teto de vocês, ou pagar o aluguel, ou algo do tipo. Coração tranquilo, amiga. Não se martirize. Não faça por enquanto. Faça ali um after schooling. Olhe o material do seu filho, veja o que ele aprendeu. Veja se está faltando algo. Veja se você consegue agregar com algum conhecimento. Dá uma olhada ali no material para ver o que ele está aprendendo. Se você não entendeu a matéria, pesquise você, aprenda você para você conseguir auxiliar ele. Tem mães que até acham isso bonitinho, mas, nossa, mãe, só de pensar em ensinar a criança eu já tô tá dando dor de cabeça, porque eu não tenho paciência. Se você é uma mãe que não tem paciência, tá tudo bem também, é melhor que ele vá para a escola, que ele vai aprender com alguém que sabe ensinar e que tem paciência para isso, né? Tem as outras questões, mas acho que tudo tem que ser muito bem avaliado. Se eu não tivesse paciência, se eu não gostasse de ensinar, eu colocaria na escola, entendeu? Então, assim, tudo tem que convergir para dar certo. E você tem que fazer também algumas concessões aqui, umas concessões ali, mas tem que ser viável. Tem famílias que isso não é viável, tanto pela falta de tempo, quanto pela falta de capacidade emocional ou intelectual dos pais de estar ensinando.
como é que eu ensinaria minha filha se eu não soubesse ler? Se eu não soubesse ler? Seria impossível, eu não entenderia o que eu teria que passar para ela se eu não tivesse uma boa interpretação de texto. Tem pergunta, gente, que faz pegadinha assim. Então, como é que se eu não entendi o texto, como é que eu vou ensinar para ela? Vou ensinar errado? Não vou ensinar? Vou passar essas matérias? Não dá, né? Então, assim, eu acho que tudo tem que ser, não tem nada preto e branco, sabe? No meio desse preto e do branco tem uma mescla de vários tons de cinza. E às vezes você se encontra ali, entende? Onde tem coisas que vai dar, tem coisas que não vai dar. Outro ponto, tem muita gente que fala, ah, mas e os professores específicos, por exemplo, no ensino médio, onde tem química, tem outras matérias, né, física, tem matérias que elas são mais diferentes de fato, e eu não vou saber. Tem várias opções, né? Seu filho pode fazer o Enem, e aí ele pega a nota de tudo isso que você está ensinando, por isso a necessidade de estar fazendo algo com um acompanhamento pedagógico, ao meu ver, tem mães que fazem elas mesmas a captura dos tipos de conteúdo que ela quer passar, que ela acha que precisa passar, e tá tudo bem também, né? Para mim, Sabrina, eu acho que é importante ter esse know-how pedagógico, que eu não tenho, então eu procuro em pessoas que têm. Então, faz o Enem, e ela vai fazer o Enem, vai pegar aquela nota ali de todas as matérias de ensino fundamental, você pode matricular ela numa escola para o ensino médio. Ou então você pode ensinar o que você sabe, você pode estudar um pouco a matéria antes de passar para a criança, você pode ensinar, aprender antes, passa, e você pode cadastrar ela num Kumon da vida, ou até com videoaulas do YouTube, você pode assistir junto e você vai aprendendo ali junto também. Ou então, que é o que eu vejo com os alunos, eu vi muitos vídeos de alunos que já chega ali lá para os 10, 11 anos, a criança não precisa nem mais de você para ensinar nada. Ela aprendeu a aprender. Ela já sabe como ela gosta de estudar, ela já desenvolveu o método de estudo dela, com que ela acha que ela consegue aprender mais rápido. A criança já consegue buscar os materiais e os conteúdos nos lugares que ela sabe que ela vai aprender de forma mais rápida. Ela já sabe, inclusive, exemplo, eu, quando eu estava estudando, tinha um professor, acho que era o professor Rogério, não lembro agora, mas eu estava fazendo ensino médio, eu procurava muito no YouTube esse professor em específico, se não me engano era química, ensinando química, porque eu aprendia muito bem com esse professor. Então, assim, você tem até ali, a criança tem, o adolescente, né, criança adolescente, tem essa facilidade de buscar, inclusive, os conteúdos do professor que tem a didática que melhor se aplica à própria criança, e isso é muito rico. Numa escola você é daquela turma, e o professor daquela turma é aquele professor, e é esse professor que vai te ensinar. Não interessa se esse professor, a didática dele não conversa com o seu tipo de aprendizado, você vai ter que aprender com ele. Então, assim, para mim, não é um ponto que eu fiquei com muito medo, até por ver muito os próprios alunos de homeschooling falando a respeito disso, de como aprenderam a ser autodidatas e de como isso, inclusive, ensinaram a eles a aprender diversas outras coisas, diversos instrumentos musicais, diversas outras matérias, hobbies, etc. Aprenderam sozinhos. E isso é muito rico. Uma pessoa conseguir aprender, né? O autodidatismo ele é muito rico para qualquer coisa na vida. Tem outro assunto também que é bem delicado, né? Que é com relação quem vai fiscalizar. Tem outro assunto também que é bem complicado, e eu entendo como é que fala? Tem outro assunto também que ele é bem complicado, e eu entendo muito a importância da gente falar sobre, que é a perpetuação de abusos, de violências, se a criança não vai para a escola, se a criança não está convivendo com coisas fora, e se ela sofre um abuso ou violência dentro de casa, para quem que ela vai falar? Né? Na escola se tem ali um certo tipo de lugar seguro, entre aspas, com algum adulto, um professor, alguém que ela tenha ali uma relação onde ela consegue ou falar ou o próprio professor observando, entender o que está acontecendo e daí agir, né? E esse de fato é um assunto que precisa ser falado. Eu acho, inclusive, que a gente precisa de uma legislação a respeito disso.
Eu acho que existem várias formas de a gente estar fazendo, né? Já que a gente tem aí um conselho tutelar, que quando precisa ele não faz nada, vamos botar esse conselho tutelar para funcionar, não é mesmo? Poderia fazer, na minha opinião, gente, sugestão minha, poderia existir um cadastro das pessoas que estão fazendo homeschooling para o conselho tutelar, ou algum órgão, ou a criança, sabe, se não for do conselho tutelar, alguma, algum acompanhamento de alguma forma. Algum acompanhamento com forma de avaliação, porque a Sara, por exemplo, na escola que ela está fazendo, ela tem avaliação de acordo com tudo ali que ela está fazendo, a gente tem que enviá-la no grupo, né? Tem tudo certinho. Mas eu entendo que tem gente que não vai conseguir organizar isso tão bem, então acho que deveria ter sim uma fiscalização, uma regulamentação a respeito disso. Não sei como poderia ser feito, mas eu acho sim que é interessante fazer. Com relação a essa questão de abuso, poderia também ser pensado em algo para a criança ter um acompanhamento com algum profissional ou visita do conselho tutelar, já que eu não trabalho. Vamos trabalhar, né? Vamos fazer alguma coisa de legal aí para estar cuidando das crianças. Mas tem também outro ponto. Um adulto que ele né, comete violências com o filho, ele não quer aquela criança o tempo todo dentro de casa. A gente, criança dá trabalho, criança brinca, criança corre, criança grita. Se o adulto está sem paciência, ai, tomara que eu fique logo o dia inteiro para a escola, que é para não ter nem contato, entendeu? Que é para ter paz dentro de casa. E então eu acho que assim, essas questões de violência, eu acho que os pais não vão querer, sabe, em casos extremamente extremos, bem redundante, né? Em casos muito extremos, pode ser que ocorra isso, mas enviar ou não para a escola, um pai violento a esse ponto, ele vai fazer do mesmo jeito, entende? E daí que eu acho também que tem que entrar a comunidade. Você tá vendo que tá escutando que tem alguém passando do ponto, seja com um adulto ou com uma criança, ligue, denuncie. Não fale, não haja como se, é vida do vizinho, eu não quero me meter. Denúncia anônima, gente. Vocês podem simplesmente ligar. A gente precisa se organizar como comunidade. Eu sei que a gente não está no mundo ideal, mas a gente precisa trabalhar para que a gente chegue nele, né? No mundo ideal. Então a gente tem que trabalhar como comunidade para a gente resguardar a saúde e integridade física dos nossos vizinhos. Homens, mulheres, crianças, idosos. Então, assim, esse é o meu ponto de vista. Precisa sim de uma regulamentação para a gente ter não digo um controle, mas um acompanhamento melhor, maior. Existem várias formas, eu acho que isso precisa ser discutido, precisa ser colocado em pauta o que funciona, o que não. Precisa ser conversado, gente. Meu ponto é esse, precisa ser conversado. Não dá também para ficar no limbo do não é proibido, mas também não tem legislação permitindo e falando o que pode, como deve ser feito. Eu acho que esse como deve ser feito tem que ser conversado, pautado e organizado. Outra dúvida, mas aí como é que vai fazer se não tem o diploma, a questão das matérias e etc. Bom, além do Enem, que eu já falei para vocês, né, que tem como fazer, a criança já vai lá, faz a prova do Enem, e ela tem ali o histórico de todas as matérias e fica com um diploma ali, né, de conclusão do ensino fundamental, do ensino médio. Também tem o Enseja, que ali depois do ensino médio você consegue estar fazendo, acho que a partir de 18 anos você consegue estar fazendo. É uma prova bem mais tranquila até do que o Enem e te dá também o histórico de conclusão do ensino fundamental e médio. Então, tipo assim, não precisa ficar com medo de, se quiser fazer uma faculdade, como faz? Vai para a faculdade, gente. É só você conseguir ali o seu diploma de uma dessas duas formas. Tem duas provas por ano, né? Uma do Enem, uma do Enseja, só a criança se cadastrar ali e fazer. Também muito medo da preparação da criança, né, para o mercado de trabalho, para a vida ali numa sociedade, como se a criança que faz o homeschooling ficasse presa dentro da sala de casa, né? A educação na sala de estar não significa que a criança fica numa gaiola dentro da sala de estar. A criança ela tem que ter outras atividades, na minha opinião. Ela tem que ter ali uma rotina de fazer um esporte, pelo menos, algumas coisas onde ela tenha o contato com outras crianças. A minha filha tem 3 anos. Ela é extremamente sociável. Isso é dela. Ela chega numa praça, ela fala: Oi, tudo bem? O meu nome é Sara. Você quer se brincar comigo, amiga?
ela vai fazendo as amizades dela. Minha filha não tem a mínima dificuldade de conversar com ninguém, entende? E você, sei lá, o seu filho é mais retraído, tem mais dificuldade, cadastra, ele tem várias coisas sociais, né? Ações sociais aí, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que eu já vi várias, que tem aula de teatro. Coloque o seu filho no teatro para que ele consiga desenvolver a estabilidade, esse traquejo social. Ah, mas o meu filho, ele vai para a escola, ele vai conseguir pegar isso na escola. Não, não vai. Na escola, se ele tiver um amigo, vai ser aquele um ou dois amigos, o grupinho de amigo dele. Pode ser que tenha o resto da sala neutro, ou pode ter outro grupinho de amigos enchendo o saco dele, metendo a porrada no seu filho, e você não vai poder fazer nada, porque você, na maioria das vezes, não vai nem saber, porque a criança fica com vergonha de falar. Então, assim, a escola em si, a socialização dentro de uma sala de aula, ela não ajuda tanto assim quanto vocês pensam nessa questão dessa habilidade social de conversar, de estar sociável, de resolver problemas, conflitos, de relacionamento, sabe, de pressão. A escola ela não ensina nisso. O que dá para fazer para o seu filho conseguir se movimentar mais, falar melhor, conseguir se, como é que é a palavra? Se expressar de uma forma mais assertiva que dê mais certo para ele, é, se o seu filho tem essa dificuldade, né, não tem essa habilidade social já dele, não tem essa característica, é alguma coisa onde trabalhe isso, que é uma aula de teatro. Então, assim, o homeschooling ele precisa estar sempre avaliando, olhando a criança. Você não dá para botar ela para estudar dentro de casa e achar que é só ensinar ali as matérias está ok. Tem que avaliar se tem. E, gente, olha, eu vou falar aqui de uma forma, eu espero que vocês não entendam mal. Existem pais que têm preguiça de cuidar dos filhos. Ah, você está falando que quem bota na escola tem preguiça? Não é isso. Estou falando, inclusive, de pessoas que fazem homeschooling, tá? Você está fazendo ali as atividades com seu filho. Até vou botar uma analogia com relação a essa habilidade social, né? De se expressar. Você percebe que seu filho chega numa praça, seu filho não consegue conversar, não consegue puxar assunto, fazer amigos, e tem gente ali que você sabe que tem crianças da idade dele que estão fazendo coisas que ele gosta, e ele não consegue chegar, se aproximar dessa criança, ou uma criança se aproxima da sua, e a sua fica lá travada, não consegue falar, não consegue dizer nem o próprio nome, você tem que buscar trabalhar isso. O homeschooling é isso, gente, é trabalhar em cima para melhorar ainda mais as coisas, né, que o seu filho sabe e para fazer com que ele desenvolva as coisas que ele não sabe. Você precisa ensinar. Se você não consegue ensiná-lo a ter uma socialização, a se expressar de forma correta, você vai procurar uma atividade, alguma forma, para fazer com que ele trabalhe isso e ele consiga se desenvolver. Então, assim, o homeschooling ele não é uma decisão fácil. E tomar a decisão é muito fácil até. Ah, vou fazer homeschooling com meu filho. Manter essa decisão, ela precisa de muita responsabilidade. Precisa que você esteja muito atento, muito focado para o seu filho não ter nenhum prejuízo. E para realmente o homeschooling ter esse alcançar esse alvo, esse objetivo de ser uma criança mais desenvolvida, mais completa, de ter uma. Enfim, vocês entenderam, né? Espero. Espero que vocês tenham entendido todos os pontos negativos, todos os pontos positivos. Se você está pensando em fazer o homeschooling, pense muito bem, não é uma decisão fácil, é uma decisão que requer muito empenho, muita atenção, muita observação e muito tempo. Gente, muito tempo. Se vocês estão com dúvida se começa ou não começa, exatamente por esse medo que eu tinha de faltar alguma coisa, né, do ensino, no ensino em si, eu vou falar mais no próximo vídeo a respeito dos materiais do Instituto John Knox, que eu achei maravilhoso. Vou mostrar alguns materiais também que eu tenho do Mensagem Viva. Vou falar também a respeito dos preços, de como a gente organiza aqui, que eu acho que vai ser bem rico, bem interessante para a comunidade homeschooler aqui no Brasil. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Para quem detesta o homeschooling de qualquer forma, eu espero que eu tenha feito você entender, né, que o homeschooling ele é uma decisão carinhosa, atenciosa e muito amorosa dos pais que optam por ele. Não é uma decisão negligente, de forma alguma, tá? Então, é isso.
Um beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Não esquecem de curtir, comentar. Comenta aqui o que você acha a respeito do homeschooling, se você acha que é uma loucura ou não. Se você acha que do jeito que eu estou falando e fazendo faz sentido. Se você faz, coloque aí as dificuldades que você tem, porque a gente já está praticando isso já tem algum tempo, né? Antes já de conseguir esse apoio pedagógico, a gente já praticava praticamente há um ano. Então eu tenho algumas sugestões para dar, até com relação à organização de rotina. E é isso, espero que eu tenha ajudado vocês. Um beijo, fui!